Filipenses 3, versículos 12, 13 e 14. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, não estou dizendo que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então, nós vamos continuar falando sobre esse tema tão importante, voltado para essas frases: 5 chamados à transformação espiritual, 5 lições de sabedoria, 5 virtudes do cristão autêntico e 5 passos para o crescimento espiritual. E o tema dessa mensagem está alicerçado em Filipenses 3, do versículo 1 até o versículo 21. E nós falamos sobre a primeira lição de sabedoria, falamos sobre a segunda lição de sabedoria, falamos sobre a terceira lição de sabedoria, sobre a quarta lição de sabedoria, e estamos falando a respeito da quinta lição de sabedoria. Amém? E a quinta lição de sabedoria fala de disciplina. E aí eu falei para os irmãos que para a gente ter disciplina, nós vamos elaborar metas. E aí eu elaborei 10 metas. Falei sobre a primeira, sobre a segunda, sobre a terceira, sobre a quarta, sobre a quinta, sobre a sexta. E vou falar hoje a respeito da 7ª meta, no sentido de que nós possamos desenvolver uma vida disciplinada. Amém? Então, se nós queremos ter uma vida voltada para a disciplina, disciplina essa que nos leve a alcançar o melhor de Deus para a nossa vida, em 7º lugar, nós devemos prestar obediência aos mandamentos de Deus. A disciplina nos leva a obedecer aos mandamentos de Deus, vivendo uma vida de retidão e amor ao próximo. Então eu gostaria de compartilhar com você a respeito de obediência. Então abra a Bíblia em Josué capítulo 6, se o Lucas quiser disponibilizar, é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Nova Tradução que foi liberada no ano 2000. Esse texto aqui vai falar a respeito de que Josué estava comandando o povo e a cidade de Jericó precisava ser conquistada. Deus vai levantar Josué e vai colocar uma fé no coração de Josué tão grande a ponto de derrubar muralhas. Amém? Deus está levantando você aqui nesse dia. E Deus quer dar a você uma fé tão grande, mas tão grande, a ponto de você derrubar todas as muralhas que as circunstâncias levantarem contra a tua vida. Amém? Então, Josué capítulo 6, versículo 1 diz assim:
Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. Mas o Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó e o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora, você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da arca da aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. E no 7º dia você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué então chamou os sacerdotes e disse: carreguem a arca da aliança, e na frente fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo: comecem a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam as cornetas, e um grupo de guardas seguia a arca. Vou ler de novo, versículo 9. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam cornetas, e um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a arca da aliança, e depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguia a arca, e as cornetas não paravam de tocar. No 2º dia, marcharam de novo uma vez em volta da cidade e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante 6 dias. Porém, no 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. E na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída junto com tudo que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu, e aí todos subiram e entraram na cidade de Jericó e a tomaram. Amém? Está claro, né? Então, quando alguém chega e coloca os seus olhos nesse texto aqui, existe uma pergunta que não quer calar.
Por qual motivo as muralhas de Jericó caíram? E tem um monte de gente que vai dizer que as muralhas caíram por causa do grito. E eu vou dizer que as muralhas não caíram por causa do grito. As muralhas caíram por causa da obediência. E gritar estava dentro do processo de obediência a Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque como eu acabei de falar aqui, a 7ª meta que nós elaboramos, em primeiro lugar, é a obediência aos mandamentos de Deus. Pois a disciplina nos leva a obedecer os mandamentos de Deus, vivendo uma vida de retidão e, ao mesmo tempo, uma vida de amor ao próximo. Então, nós vamos avaliar nossa espiritualidade. Quem você é? Porque, de repente, ao invés de você viver uma vida como filho de Deus, você está vivendo uma vida como fã de Deus. Quem são os fãs? Fãs são aquele grupo de pessoas que gritam, que choram, que desmaiam, que se descabelam diante de alguém que elas o promovem como seu ídolo. E às vezes isso acontece dentro das igrejas. Tem gente que pula, tem gente que grita, tem gente que descabela, tem gente que desmaia. Mas gente que faz tudo isso, mas não obedece a Deus. Grita, mas não obedece. Se descabela, mas não obedece. Desmaia diante de Deus, mas não obedece. Deus não quer que se faça diante dele nenhum sacrifício, mas que obedeça a sua palavra, que obedeça a sua vontade. Amém, irmãos? Eu não tenho nada contra você dar o teu grito de guerra. Eu não tenho nada contra de você pular, de você dançar, de você vibrar na presença de Deus, desde que em primeiro lugar você estiver obedecendo ao Senhor, porque as primeiras coisas têm que vir primeiro, e a obediência tem que vir primeiro. E muitas vezes já aconteceu isso. Eu participar de um determinado culto, e alguém gritar, depois termina o culto, eu vou fazer um bate-papo com essa pessoa. Escuta, por que você estava gritando tanto? Sei lá. Nem eu mesmo sei por quê. A Bíblia diz que o nosso culto ele tem que ser o quê? Um culto inteligente, tem que ser um culto racional. Tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus e você tem que saber o porquê está fazendo. Então tem muita gente dentro das igrejas que grita. Grita na igreja do Deus da igreja, mas não obedece o Deus da igreja. Não obedece o Deus da igreja, não obedece o pastor, não obedece a liderança, não obedece os princípios bíblicos, não obedece as pessoas que têm o seu lugar diante da família, porque a família não pode ser uma bagunça. O pai tem uma função, a mãe tem uma outra função, os filhos têm uma outra função, mas todos têm uma função, todos têm que ser respeitados, mas existe alguém o quê? Que é autoridade no lar. A partir que as autoridades são desrespeitadas, brechas se abrem para que Satanás entre.
Então tem muita gente que não obedece a Deus e ainda promove um monte de gritaria dentro de casa. Então esse texto aqui, ele vem nos ensinar que nós precisamos obedecer. Então os fãs de Deus, eles querem fazer as coisas no grito. E não é no grito que a gente consegue tocar o coração de Deus ou impactar positivamente a vida de alguém. Amém? E é interessante, se você fizer toda entrevista que eu vi dos fãs, 99%, eu estou falando agora, entrevistas relacionadas aos fãs de um cantor, de um jogador de futebol, de um ídolo dentro do basquetebol, enfim. Frequentemente os fãs vão dizer assim: olha, eu adoro ele, eu vivo para ele. E aí você pergunta: quantas horas, quantos dias, quantos meses você teve oportunidade de estar juntinho do seu ídolo, de tocar no seu ídolo? Frequentemente eles vão dizer: nunca. Enquanto o Evangelho vai ministrar uma espiritualidade de aproximamento. Quando você coloca Deus como Senhor da tua vida, você vai experimentar a proximidade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Certo dia, alguém usado por Satanás bateu na porta de uma família cristã no intuito de tirar a esperança do coração deles. E bateram na porta e disseram que Deus tinha morrido em tal ano, lá atrás no passado. E aquela família disse assim: morreu nada, nós acabamos de falar com ele agora, e o nosso coração está cheio da presença dele, e essa presença é tão grande que vai se derramar na sua vida e na vida de quem faz parte da tua família, porque a abundante graça de Deus não é só para nós, mas também é para você, para a tua família e para todos que cruzarem o teu caminho. Amém? Então, às vezes nós ficamos preocupados com o ímpeto da nossa voz, né? Porque teoricamente uma voz aguda, uma voz alta, ela acaba o quê? Impressionando. Ela acaba sobressaindo as demais vozes, né? Mas irmãos, a palavra de Deus vai dizer que não é o tom da tua voz. A palavra de Deus não vai dizer que é a altura da tua voz. A palavra de Deus vai dizer que diante do trono de Deus, ainda que a nossa voz seja tão baixa que ninguém escute, diante do trono ela será como um trovão, como um relâmpago e como um terremoto, e vai fazer a diferença. E onde está escrito isso? Apocalipse capítulo 5, e versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, olha, eu quero que você entenda que a tua oração, ela tem um lugar para chegar.
E aonde vai se estabelecer a sua oração? Diante do trono. Amém, irmãos? O altar está conectado com o trono. A oração que a gente inicia aqui vai chegar lá. Vai chegar no trono. Amém, irmãos? Então, a palavra do Senhor vai dizer que os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro. O que eles tinham na mão? Harpas, taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. Então, as tuas orações estão sendo acumuladas em taças de ouro. Que coisa tremenda, hein, irmãos? Então, às vezes, você está orando, e para você o tempo está passando. E de repente você pensa que por o tempo passar, a tua oração não teve efeito nenhum. Não fez efeito nenhum e não fará efeito nenhum. Ledo engano. As tuas orações estão diante do trono, estão diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, em taças de ouro misturadas com incenso, com perfume. Um perfume de fragrância especial. E essas orações que a gente faz, muitas vezes elas se acumulam no céu, porque não chegou o tempo ainda da resposta do Senhor ser liberada para você, mas a tua oração permanece lá, amém? Mas vai chegar um momento que vai acontecer o que está escrito em Apocalipse 8, 3, 4 e 5. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, a palavra aqui está dizendo que as orações de todos os santos, ela será oferecida junto a muito incenso sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Não é lindo tudo isso que eu estou falando? Não é maravilhoso tudo isso que eu estou falando aqui? Então, o texto diz assim, que da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso. Da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações do santo. As tuas orações estão subindo, amém? As tuas orações estão chegando. As tuas orações estão chegando, né? As tuas orações vão chegar. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar. A tua oração será misturada com fogo do altar, amém? E será o quê? Atirada na terra. Olha o que o texto está dizendo. O anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e a atirou na terra. E quais foram os desdobramentos? E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. É nessas características,
É nessas manifestações que vai se desdobrar as tuas orações. Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Amém, irmãos? Então, quando a gente lê isso daqui, a gente entende que avivamentos são momentos que Deus pega as nossas orações acumuladas no céu e as atira na terra. Então, pode esperar que a tua bênção vai chegar. Pode esperar que o teu milagre você vai alcançar. Pode esperar que as portas grandes Deus vai abrir. Amém? Pode esperar que Deus vai fazer coisas grandes e firmes na sua vida, coisas que você não sabe. Amém? E para encerrar, eu disse aqui que a 7ª meta está voltada para a obediência aos mandamentos de Deus, vivendo uma vida de retidão e amor ao próximo. Então, se você abrir a Bíblia, em João capítulo 21, nós vamos encontrar Jesus conversando com Pedro. Então o versículo 15 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, tornou Jesus a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus voltou a lhe perguntar: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu ao Senhor: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que eu só demonstro, que eu só provo publicamente que eu amo a Jesus quando eu cuido de pessoas. Quando eu dedico a minha vida ao próximo. Então que essa palavra faça você viver debaixo dos mandamentos de Deus. E que essa palavra faça você ter uma vida de dedicação ao próximo, uma vida de dedicação às pessoas. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque se a gente não demonstra carinho para quem a gente vê fisicamente, como é que a gente vai demonstrar carinho para Deus a quem a gente não vê fisicamente? A gente precisa abrir os olhos à espiritualidade para ver a Deus. Então que Deus nos levante, para que a gente saiba que não foi o grito que derrubou as muralhas de Jericó, mas que foi a obediência. Que a gente saia daqui consciente que obedecer é melhor do que sacrificar. Que a gente viva uma vida de obediência. E que a gente que saiba que a nossa voz diante do trono é infinitamente maior do que a altura da nossa voz aqui na face da terra. Amém? E que a gente tenha uma vida de dedicação às pessoas que fazem parte da nossa vida, as pessoas que fazem parte da nossa família, as pessoas que fazem parte da nossa vizinhança, as pessoas que fazem parte do rol dos nossos amigos, enfim, as pessoas que Deus fizer cruzar o nosso caminho,
que sejam abençoadas por nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.